Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar nesse vídeo sobre o levita, o sacerdote e o bom samaritano. Qual foi as três atitudes? A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a atitude do levita, do sacerdote e do bom samaritano com aquele homem que foi achado no meio do caminho, ferido, machucado. Qual deles agiu com amor ao seu próximo e segundo o coração de Deus? Vamos nesse momento. Enquanto eu vou estar aqui falando, eu vou estar colocando algumas imagens para que você possa estar assistindo e de uma maneira gloriosa você venha entrar dentro desse assunto e ver em qual personalidade você se encaixa, no levita, no sacerdote ou no bom samaritano. Então vamos mergulhar na palavra de Deus. A parábola do bom samaritano fala sobre o que realmente importa em nossas vidas para Deus. Fala sobre o levita e o sacerdote. Pessoas totalmente religiosas. Tinha de cor e salteado as leis de Deus. Conhecia todas as leis, todos os mandamentos. Mas as suas ações, as suas atitudes em relação, quando encontrou o homem ferido, o homem machucado, comparando com a do bom samaritano, mostra que, mesmo sendo totalmente doutores da lei, conhecia toda a lei, mas a lei de Deus, do amor, da compaixão, da misericórdia, ajudar, não estava em seus corações. Uma referência bíblica, Isaías 29:13. Vamos falar um pouco sobre esses três personagens. Muitos querem se tornar o bom samaritano, mas depois que, infelizmente, tiveram toda a oportunidade para evitar que alguém viesse a perder a sua própria vida. Alguém que adoeceu, foi cometido de um câncer, ou encontrou ali caído no chão, morrendo porque foi assaltado e tentaram o matar. Enfim, passa de lado, faz vista grossa, finge que não sabe o que está acontecendo. Daí depois, quando de repente chega até a notícia, a pessoa morreu. E ela teve todas as oportunidades de ajudar, que o próprio Deus fez que o problema, que a situação chegasse até a pessoa. Deus abençoou a pessoa era crente, conhecia todos os mandamentos, até pregava, falava de amor, mas na hora de viver, os seus bens, o seu dinheiro, a sua festa, o seu churrasco, o seu bem-estar, foi muito mais importante do que repartir e salvar a vida de alguém. Igual Eclesiastes 11 diz, lança o teu pão sobre as águas. O bom samaritano, ele fez isso, mas o levita e o sacerdote não fizeram, deixaram morrer. Morra, mas eu não vou tirar um centavo para eu pegar, colocar no lugar e ali ser tratado, pagar todas as despesas da hospedagem, os remédios, e quando eu voltar,
Se tiver mais alguma coisa que teve que gastar, eu pagarei. Lembra uma coisa que a Bíblia diz, que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz? Infelizmente, irmãos, nós cristãos, eu me coloco no meio. Não faço isso, mas me coloco no meio, que eu não sei o dia de amanhã. E se a palavra veio primeiramente para mim, eu sou o primeiro a ser corrigido, a ser exortado, e Deus dizendo, se não fez, não faça. Não perca a oportunidade de ajudar um soldado ferido. Prega aquilo que está escrito. E o mais importante, viva o que você está pregando, o que está escrito na lei de Deus. Hipocrisia é sair louvando igual levita, ensinando igual sacerdote. Na hora que Deus permite a situação, um passa de um lado, outro passa de outro, não vive o que está louvando, e o outro não vive o que está pregando e ensinando. E na verdade conhece toda a lei, todos os mandamentos, disse que estão lá, como diz a carta às igrejas da Ásia. As 7 igrejas foram provados, foram achados mentirosos. Ou seja, tem um monte de gente que não vai entrar no reino de Deus porque mentem. Quando você está pregando uma coisa que você não está vivendo, você está mentindo. Os mentirosos não herdarão no céu, não herdarão o reino de Deus. Lembra da parábola do castigo eterno e da vida eterna? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me hospedaste. Estava com frio e não me cobriu. Senhor, alguém perguntou, quando te vimos com fome, com sede, com frio, ou não te hospedamos quando tu eras forasteiros? Jesus falou, todos os meus pequeninos que você deixou de fazer o bem, deixou de fazer a mim. A partir do momento que o bom samaritano fez o bem àquele homem que estava ali ferido e machucado, diz ao Senhor que foi feito ao próprio Jesus. E assim que o levita e o sacerdote deixaram de fazer aquele bem, diz a palavra de Deus, deixou de fazer a mim, Jesus. Então, muita gente, meus irmãos, muita gente, essa palavra está vindo para todos, vão perder a salvação porque quer ser o bom samaritano depois que a pessoa morreu. Ai, ele era tão bom, ai, ela era tão boa, ai, aquele missionário, aquele pastor, aquele cantor, a minha irmã, minha mãe, meu pai, meus irmãos, o meu vizinho, o meu amigo, o meu chefe. Tiveram todas as oportunidades de ajudar o próximo, de socorrer. Mas por questão financeira, deixou morrer. E a hora que quis fazer alguma coisa, já estava morto. Vai carregar esse remorso pro resto da vida. Irmãos, deixar alguém morrer e você não o ajudar podendo, a Bíblia diz que você comete pecado, você está assinando a sua condenação. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Lá no céu não entra pecado. E a Bíblia diz mais. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. Um exemplo, você sabe que a sua vizinha estão desempregados e estão sem alimento. Você ficou sabendo que foram pedir um pouquinho de arroz e feijão emprestado para devolver depois. E a sua casa está farta, estraga a comida, joga no lixo. Amanhã eu vou lá e ajudo. Por que você vai deixar essa família dormir com fome, sendo que você pode ir lá e levar um alimento para eles comer? Vai deixar ficar a noite inteira com a barriga vazia, com fome? Se você está sabendo que alguém
está passando frio, está precisando de uma coberta, e você tem um monte, ou pode comprar e doar. Ah não, amanhã eu vou lá e vejo isso aí. Amar o próximo é se colocar no lugar da pessoa, fazer o bem para a pessoa que você gostaria que fizesse por você. Muitas das vezes somos desse jeito, irmãos. Precisamos ajudar e socorrer alguém e não ajudamos, e de repente sabemos pessoas que não servem ao Senhor. Às vezes nem conhece os mandamentos. E foi lá e fez o que você não fez. O que Deus colocou na sua frente. Quando Deus permite um problema de alguém vir até você, é porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus está te provando no pouco para te colocar no muito, para multiplicar, triplicar 100 vezes mais do que você tem. Mas as pessoas não vivem a palavra, não crê. Confia no dinheiro colocado na mão do banqueiro que ele nem sabe quem é. Itaú, Bradesco, bancos digitais, coloca tudo lá. Confia. E no próprio Deus que serve, que morreu por ele, não confia. Não ajuda. Se torna uma pessoa avarenta, egoísta, se preocupa apenas com si mesmo. O Senhor fala para repartir, não reparte. O Senhor fala para ajudar, não ajuda. Quando alguém te pedir alguma coisa, ele dê, não dá. E o Senhor diz, quando deixaste de fazer o bem a esses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E ali tem até uma condenação, ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou ser salvo. Isso aí foi o próprio Jesus que contou, instruindo, ensinando acerca do que esse samaritano fez. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina a se compadecer um com os outros. A Bíblia nos ensina a ajudar uns aos outros, a carregar as cargas um dos outros, a ser hospitaleiro, a socorrer. Deus deu o seu único filho, Jesus. E nós, às vezes, uma lata de leite, um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, ajudar a pagar uma água, uma luz, ajudar alguém que está precisando de um combustível para ir num hospital. E nós negamos, fazemos vista grossa, só que Deus está vendo tudo. Deus sabe quando a gente pode e quando a gente não pode, quando a gente está mentindo. Aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Irmãos, muitos dirão Senhor, senhores, e não entrarão no reino de Deus. Essas coisas que eu ia definir, irmãos. Deus, ele te conhece, ele conhece o seu coração. Ele sabe quando você está falando a verdade e quando você está mentindo. Deus, ele sabe o quanto que ele tem te abençoado e o quanto que você pode socorrer alguém que está ferido, machucado, igual estava aquele trabalhador, aquele pai de família, e você na posição de levita, na posição de sacerdote, na posição de crente. Diz o nome, está escrito no livro da vida, fala com toda certeza, vou para o céu. Mas não consegue ajudar, socorrer. E mente um monte de vezes Deus assistindo, que não tem condições, e Deus está vendo tudo. Não vos conformeis com esse mundo, irmãos. Não ajunte tesouro na terra. A nossa herança está lá no céu, nosso galardão está lá no céu, irmãos. Vamos viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo.
essa parábola do bom samaritano, registrada no livro de Lucas 10, do 25 ao 37. O significado dela, do começo ao final, se resume em uma só palavra: amor. A prática do amor ao próximo, o cuidado com o seu próximo. É uma parábola que Jesus nos fala de um homem que descia de Jerusalém a caminho de Jericó, e no caminho ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubou tudo que ele tinha e ainda machucou, bateu nele, feriu, deixou ele quase morto e o abandonou ferido gravemente, caído na estrada. E a Bíblia fala que enquanto ele estava ali se agonizando, prestes a perder a sua vida, precisando de socorro, de ajuda, desceu naquele caminho que ele veio, desceu naquele caminho um sacerdote. O sacerdote, ele viu o homem ferido, machucado, precisando de ajuda, deixa morrer. Passou direto pelo lado oposto. Da mesma maneira, veio o levita, também descia pelo mesmo lugar. Passou de longe e deixou ali o homem ferido para morrer. Todos conhecedores da lei do amor, da lei da compaixão, da misericórdia, do amor ao próximo, dizia que era crente. Não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não vivia o evangelho do verdadeiro cidadão do céu, que está lá em Salmos 15. De repente, alguém que não tem nada a ver com a história, um samaritano, passou. E a hora que viu aquele homem ferido, se compadeceu, se colocou no lugar dele. Imediatamente tratou as feridas dele para que ele pudesse chegar até o lugar aonde iria ser tratado, ou seja, um hospital, nos dias de hoje. Sabe o que ele fez? Ele passou óleo e passou vinho. E depois levantou ele, colocou ele sobre um animal. O hospital, naquela ocasião, era uma espécie de hospedaria. E ali o levou para que viesse cuidar dele. E no dia seguinte, o que ele fez? Ele foi lá e deu 2 denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. E disse mais: se houvesse qualquer outro gasto, ao dono da hospedaria, deixasse tudo registrado, que na volta ele pagaria tudo. Você entendeu, irmãos? Hoje, se tem uma pessoa doente, eu te levo. A pessoa não precisa da gasolina que Deus abençoou. Só que eu vou precisar da gasolina. Na verdade, está mentindo que não precisa, que Deus abençoou. A pessoa tem. Daí chega lá, não vou poder vir te buscar. Daí a pessoa, não, eu dou um jeito. Sendo que poderia buscar ou poderia ofertar para conseguir um táxi e a pessoa retornar. Porque tem pessoas, irmão, que estão desempregadas, que não tem condições. Tem umas que têm condições bastante que Deus deu. E a hora de provar aonde está o coração, vê que o coração não está no amor, está no dinheiro, no passeio, na viagem, na pizza, no churrasco, na chácara. Todos esses prazeres é mais importante do que salvar uma vida. De repente o coitado vai lá, tem alta, e não consegue ninguém para ir buscar. Daí Deus vai lá e prepara um bom samaritano. Sempre Deus prepara alguém. Sendo que o levita, o sacerdote, o crente, o pastor, o obreiro, a obreira, a irmã do ciclo de oração, a da mocidade, o líder, a regente,
O membro que serve a Deus, que é empresário, que Deus abençoou. O outro que não é empresário, mas Deus abençoou, conseguiu fazer uma faculdade, ou deu um serviço bom, ou deu habilidade em algo que consegue lucrar mais até do que quem fez faculdade. Chegou na hora do vamos ver? Cadê o amor ao próximo? E o pior, cantam sobre amor, pregam, ensinam sobre amor, mas na hora de viver aquilo que está pregando, deixa morrer, mas não move um centavo para ajudar. E a Bíblia diz que esses irão para o castigo eterno, parábola da vida eterna e do castigo eterno. E os que o ajudaram, que o socorreram, que se comportaram como o bom samaritano, diz a Bíblia, e esses vão para o céu, para a morada. Entra no gozo do teu Senhor. Encerro por aqui e deixo aí para que você escute agora aí a parábola do castigo eterno e da vida eterna. Veja aí essa narração para você entender o quanto que é importante a gente viver, ajudar, socorrer, ser hospitaleiro, e que nada é mais importante nesse mundo do que a gente ter a oportunidade de ajudar quem está ferido e ajudar a salvar uma vida. Principalmente quando é o seu irmão em Cristo, que você diz que ama, se preocupa com ele, mas quando se trata de ter que ajudar a salvar a vida dele por uma questão de doença, de enfermidade, enfim, de uma autoajuda que ele venha precisar, vira as costas, passa de lado, de sentido oposto como o sacerdote, ou de longe como o levita, e nunca como o bom samaritano. Irmão, Jesus está voltando. Todos os mandamentos foram resumidos em 2. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É aí que vai se resumir um monte de gente que vai para o céu e um monte de gente que vai para o inferno. Vivem falando de calça, de brinco, de roupa, fala de tudo. Se comporta um santo, uma santa. Mas cadê o amor ao próximo? Guarda mágoa, não libera perdão, não ajuda, não socorre. Tem uma língua que é do tamanho daqueles tapetes de casamento. Vive apontando e julgando todo mundo. Mas não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, não ajuda, deixa morrer, mas não move nada para ajudar. Eu quero ver se essas roupas, se roupa fosse tão importante assim, ela não iria com você, ela iria com você para o céu na hora do arrebatamento. Mas nem a terra aceita. O céu, você vai ser transformado num corpo de glória, vai ficar tudo por aí. Vai cair, ó. Dá pra você falar, Deus não quer o coração, porque no céu não tem açougue. Então por que Deus fala que Ele quer um coração puro? Limpo, por que Davi várias vezes orou, Deus crie-me um coração limpo, puro, perdoador, que libere perdão, que peça perdão, que ame de verdade? Por que 1 Coríntios fala tanto do amor que se resume tanto em coração? Gente, se você tiver um coração em trevas, que não tem amor, que não perdoa, que não tem compaixão, você não vai entrar no céu. Por isso que o diabo usa muita gente para desvalorizar esse pequeno membro chamado coração. Aonde o próprio Cristo resumiu todos os mandamentos, o próprio Deus, em 2. Em amar a Deus e em amar ao próximo.
Por que o próprio Deus valoriza tanto o coração e o que está dentro dele, o sentimento, as feridas, os machucados, as cicatrizes, o purificar, o limpar, o renovar o coração? E um monte de gente fica pregando um monte de besteira, porque no céu não tem açougue, porque no céu não tem açougue. Conheço um monte que viveu a vida inteira julgando, metendo pau em todo mundo, tá tudo caído. Já casou umas 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Caiu nas drogas, foi preso. E aqueles que vivem uma vida simples, humilde, orando, ajudando, sabe como que eles estão? Até hoje ali, humildemente na presença do Senhor. Pedindo compaixão, misericórdia e ajuda de Deus para permanecer firme. A paz do Senhor.